Você já imaginou um filhote de leão, o rei da selva em sua versão mais frágil, implorando por ajuda a uma girafa? Parece improvável, mas o que aconteceu naquele dia fez o mundo inteiro se emocionar. Antes de mergulharmos nessa história, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e escrever nos comentários o que você faria se visse uma cena dessas diante dos seus olhos. Agora, prepare-se, porque essa jornada começa no coração da savana africana. O sol escaldante. Do meio-dia, queimava sem piedade a imensa planície africana. A savana estava silenciosa, como se todos os animais estivessem escondidos, poupando energia para resistir ao calor sufocante. Árvores solitárias lançavam sombras escassas sobre o solo rachado, e apenas algumas aves circulavam o céu em busca de presas fáceis. Era um cenário de resistência, onde cada ser vivo precisava lutar diariamente pela sobrevivência. No meio dessa vastidão, caminhava um pequeno filhote de leão. Seus passos eram curtos e vacilantes, como se a qualquer momento ele fosse desabar. Seus olhos, ainda jovens e brilhantes, estavam marejados pelo cansaço. Longe de sua mãe e da proteção da alcateia, ele havia se perdido depois de uma caçada mal-sucedida. Sem alimento, sem água e sem companhia, seu corpo magro denunciava a fragilidade de um predador que, naquela fase, não passava de uma presa indefesa. O pequeno rugia de vez em quando, mas seu som não era o brado poderoso que ecoava dos adultos. Pelo contrário, parecia mais um lamento, um pedido de socorro que se perdia no vento quente da savana. Ele olhava em todas as direções, talvez esperando reconhecer algum cheiro familiar, mas o vazio ao redor apenas aumentava sua solidão. Enquanto o filhote cambaleava em sua busca, ao longe, uma figura imponente se destacava contra o horizonte. Dourado, alta, elegante, de pescoço erguido, uma girafa caminhava lentamente, mordiscando folhas no topo das árvores que resistiam ao clima seco. Seus olhos grandes e atentos vasculhavam a região, como se captassem qualquer movimento suspeito. Embora acostumada a evitar predadores, naquele momento ela não parecia em alerta. O destino, no entanto, estava prestes a aproximar duas vidas que, em condições normais, jamais se cruzariam de maneira pacífica. A girafa notou a pequena figura se arrastando pelo chão. Seus longos cílios piscaram curiosa e ela diminuiu o passo, observando o leãozinho que vinha em sua direção. O filhote, ao perceber a presença do gigante da savana, parou por alguns instantes. Seu instinto dizia que estava diante de um animal poderoso, capaz de matá-lo com um único golpe de suas patas fortes. Mas a fome, a sede e o desespero eram maiores do que o medo. E então ele seguiu lentamente, tropeçando em suas próprias pernas, até reduzir a distância que os separava. A girafa se manteve imóvel. Apenas inclinou o pescoço para observar melhor aquele ser minúsculo diante de si. O contraste era impressionante. A fragilidade de um filhote contra a imponência de um gigante. Nenhum dos dois parecia saber exatamente como reagir. Por alguns segundos, o silêncio dominou a cena. O vento quente passou entre as folhas, levantando poeira pelo chão. O filhote emitiu um som baixo, quase um choro. Era o contrário do que qualquer um esperaria de um predador. Não havia ameaça, apenas súplica. Aquele pedido silencioso ecoou no coração da girafa, que deu um passo para a frente. Seus olhos refletiam uma mistura de curiosidade e cautela. O filhote, por sua vez, ergueu a cabeça e continuou a avançar, ainda que cambaleante. E foi naquele momento, diante dos olhares atentos da natureza, que um encontro improvável estava prestes a se transformar em algo ainda mais surpreendente. Mas ninguém poderia imaginar o que esse pequeno leão estava prestes a fazer diante de um gigante da savana. O filhote de leão respirava com dificuldade.
Cada passo parecia um esforço sobre-humano. Seu corpo frágil tremia sob o calor intenso, e suas patas, ainda pequenas demais para enfrentar a dureza do solo seco, deixavam marcas vacilantes na poeira. A girafa continuava imóvel, observando aquele pequeno ser que, em circunstâncias normais, representaria o futuro de um predador. Temido, mas ali, diante de seus olhos, não havia ameaça. Havia apenas vulnerabilidade. O leãozinho ergueu a cabeça em direção ao pescoço imenso da girafa. Seus olhos, normalmente selvagens e curiosos como os de qualquer filhote, estavam cansados e desesperados. Ele abriu a boca e emitiu um som fraco, quase um miado arrastado. Não era um rugido, tampouco um chamado territorial. Era algo diferente. Um pedido. Um clamor silencioso por socorro. O vento trouxe aquele som suave até os ouvidos, atentos da girafa. Ela piscou devagar, inclinando levemente a cabeça, como se tentasse compreender o que significava aquele gesto incomum. Animais da savana não pedem ajuda a outros de espécies diferentes. A lei da natureza é clara, cada um luta pela própria sobrevivência. E ainda assim, havia algo naquele momento que fugia às regras. O filhote deu mais alguns passos, mas suas pernas fraquejaram. Ele caiu de lado, levantando um pequeno redemoinho de poeira. Seus olhos marejaram e, novamente, ele emitiu aquele som que lembrava um choro infantil. Um som capaz de atravessar o coração de quem estivesse por perto. A girafa recuou um passo, surpresa. Depois, hesitou. Seus instintos diziam para se afastar, mas algo a mantinha ali. Os exploradores que observavam a cena de longe mal acreditavam no que estavam presenciando. Com câmeras em mãos, eles registravam cada detalhe. O contraste entre presa e predador se transformava diante deles em algo completamente novo. A girafa deu um passo adiante. Sua sombra gigantesca cobriu o corpo pequeno do leãozinho caído no chão. O filhote ergueu a cabeça novamente, olhando para cima, e emitiu outro som de súplica. Era como se estivesse implorando: não me machuque, apenas me ajude. Por instantes, a savana pareceu prender a respiração. O que aconteceria a seguir? A girafa se afastaria indiferente, como a natureza costuma ser? Ou agiria de forma inesperada? Com delicadeza surpreendente para um animal de tamanho tão imenso, a girafa abaixou o longo pescoço até que seu focinho ficasse a poucos centímetros do filhote. Ela o cheirou lentamente, avaliando sua condição. O leãozinho, em resposta, não rosnou, não mostrou dentes, não tentou atacar. Pelo contrário, estendeu a pata dianteira, como se buscasse contato. O gesto foi tão improvável que até os pássaros que sobrevoavam a região silenciaram. O pequeno leão não estava caçando, não estava marcando território, não estava ameaçando, ele estava pedindo. E a girafa parecia compreender. Ela se manteve próxima, como se oferecesse uma forma de proteção. Seus olhos grandes piscavam de forma calma, quase maternal. O filhote, sentindo a presença, conseguiu se erguer novamente, ainda trêmulo, e se apoiou no corpo da girafa como se buscasse força. A cena era tão improvável quanto emocionante. Aquele que deveria ser o futuro caçador da savana, o rei em formação, estava ali, rendido, implorando socorro a uma criatura herbívora que, em qualquer outro contexto, seria apenas uma presa. Mas, contra todas as expectativas, a girafa não se afastou. Pelo contrário, permaneceu firme, como se aceitasse o pedido silencioso que lhe havia sido feito. O que aconteceu a seguir deixou até os exploradores que filmavam a cena completamente sem palavras. A poeira da queda do filhote ainda pairava no ar quando a girafa tomou uma decisão inesperada. Em vez de se afastar, como ditava a lógica da sobrevivência, ela avançou alguns passos, deixando claro que não abandonaria o pequeno leão. Seus
Movimentos eram lentos, cuidadosos, como se não quisesse assustá-lo ainda mais. O filhote ergueu a cabeça e observou a sombra imensa que o cobria. Seus olhos brilhavam de cansaço, mas havia também uma centelha de esperança. Ele emitiu novamente aquele som fraco, semelhante a um choro infantil. Era como se repetisse o pedido de socorro, implorando para não ser deixado sozinho. A girafa, então, abaixou o longo pescoço até quase tocar o filhote com o focinho. O contraste era marcante. A pele clara manchada de marrom contra a juba ainda curta e desgrenhada do leãozinho. Ela o cheirou demoradamente, como se quisesse memorizar aquele ser que, de alguma forma, havia despertado sua curiosidade e compaixão. De repente, um grupo de hienas surgiu ao longe, atraído pelo cheiro de fraqueza. Seus olhares famintos se fixaram na cena, e seus risos estridentes ecoaram pela savana. Era a oportunidade perfeita. Um filhote indefeso, caído no chão, sem ninguém para protegê-lo. Mas o que elas não esperavam era encontrar a girafa em guarda. A girafa ergueu a cabeça, seus olhos se estreitaram, e ela posicionou as pernas de forma firme. As hienas hesitaram, circulando à distância, tentando avaliar o risco. Todos conheciam a força devastadora de um coice de girafa, capaz de esmagar crânios com um único golpe. O filhote, ainda encostado às patas dela, parecia compreender que estava sob proteção. Os exploradores que filmavam a cena trocaram olhares incrédulos. Eles jamais tinham presenciado algo assim. Um predador bebê protegido por um animal que, na cadeia alimentar, deveria temê-lo no futuro. Era como se as regras mais antigas da natureza estivessem sendo reescritas diante de seus olhos. A girafa avançou alguns passos, mantendo o corpo entre o filhote e as hienas. Com um movimento brusco, ergueu uma das patas traseiras e golpeou o chão, levantando poeira. O som foi suficiente para afastar os intrusos, que recuaram, rosnando frustradas. O leãozinho, protegido, permaneceu deitado, mas seus olhos acompanharam cada detalhe, como se compreendesse o sacrifício que estava sendo feito em seu favor. Quando as hienas desapareceram no horizonte, a girafa voltou sua atenção ao pequeno leão. Inclinou novamente o pescoço e aproximou o focinho de sua cabeça, como se quisesse se certificar de que ele estava bem. O filhote ergueu a pata trêmula e a encostou levemente na perna dela. Era um gesto singelo, mas carregado de significado. Confiança. Com esforço, ele tentou se levantar. Suas pernas ainda estavam fracas, mas, surpreendentemente, a girafa se posicionou de modo a oferecer sombra e uma espécie de suporte. O filhote encostou o corpo magro contra ela, ganhando estabilidade. Era como se buscasse abrigo, não apenas físico, mas também emocional. Os minutos seguintes foram de silêncio absoluto. A savana, antes barulhenta e tensa, parecia observar em reverência. Aquele não era apenas um encontro improvável, mas uma lição viva sobre empatia. Um gesto de compaixão que desafiava as regras da cadeia alimentar. Os exploradores, com lágrimas nos olhos, continuaram gravando. Eles sabiam que estavam registrando algo que marcaria para sempre a história da vida selvagem. E, enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, a cena ganhou ainda mais beleza. O filhote, protegido, descansava, sob a sombra da girafa, que permanecia firme ao seu lado. Mas a cena mais emocionante ainda estava por vir, quando a girafa tomou uma atitude que ninguém poderia prever. O sol descia lentamente no horizonte, tingindo a savana de tons dourados e alaranjados. O calor começava a ceder, mas a tensão permanecia no ar. O filhote de leão, exausto, permanecia sob a sombra da girafa, que continuava imóvel, como uma sentinela.
A cada instante ficava mais claro que ela não pretendia deixá-lo sozinho. O leãozinho respirava com dificuldade. Seu corpo frágil denunciava a fome e a sede que o assolavam há dias. A girafa, com seus olhos grandes e serenos, parecia compreender essa necessidade. Então, em um movimento inesperado, ela começou a caminhar lentamente em direção ao leste, onde corria um pequeno curso de água escondido entre as árvores mais densas. O filhote hesitou. Seus passos eram incertos, suas pernas bambas, mas a presença firme da girafa parecia guiá-lo. Ele a seguiu, tropeçando várias vezes, mas sempre retomando o caminho. Os exploradores que assistiam à cena mantinham suas câmeras fixas, quase sem respirar. Era como se estivessem diante de um milagre da natureza. A caminhada foi curta, mas para o filhote parecia interminável. A cada metro, o esforço aumentava e sua respiração ficava mais pesada. Ainda assim, ele persistia, atraído pela promessa silenciosa de salvação. Finalmente, após atravessar uma área de arbustos baixos, o som suave da água corrente preencheu o ar. O pequeno riacho refletia a luz do entardecer, criando um brilho quase mágico. A girafa parou à beira da água e olhou para trás. O filhote, ofegante, a alcançou com passos trôpegos. Sem esperar, ele se aproximou da margem e abaixou a cabeça. Seus lábios tocaram a água cristalina, e pela primeira vez em dias, ele matou a sede. Bebeu com pressa, engolindo cada gole como se fosse o último. O reflexo de seus olhos, agora mais vivos, cintilava sob a superfície. A girafa permaneceu ao lado, vigiando o entorno. Outros animais surgiram ao redor do riacho. Zebras, antílopes e até aves que se aproximaram para beber. Normalmente, a presença de um leão, mesmo um filhote, causaria alvoroço. Mas algo naquela cena parecia diferente. O comportamento da girafa transmitia uma mensagem silenciosa de paz. Nenhum dos animais recuou. Pelo contrário, todos compartilhavam aquele espaço em harmonia. Os exploradores registraram tudo, impressionados. O que viam não era apenas sobrevivência, era uma lição da própria natureza. Mesmo em um ambiente marcado pela lei do mais forte, havia espaço para compaixão, cooperação e respeito. O filhote, após saciar a sede, deitou-se à beira da água, exausto, mas agora com forças renovadas. Ele olhava para a girafa com gratidão, como se tivesse consciência de que, sem ela, não teria chegado até ali. O vínculo improvável entre os dois se fortalecia a cada instante. O sol, quase desaparecendo no horizonte, lançou um último feixe de luz sobre a dupla. O contraste era comovente. O gigante herbívoro e o pequeno predador unidos em uma cena de solidariedade que desafiava toda a lógica. E, naquele silêncio mágico, uma certeza se espalhou entre os que assistiam. A natureza, apesar de cruel e implacável em tantas situações, também era capaz de revelar gestos de pura empatia. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Quando as imagens dessa cena chegaram ao mundo, ninguém conseguiu segurar as lágrimas. As últimas luzes do entardecer desapareceram e a savana mergulhou na calmaria da noite. O filhote de leão, deitado à beira do riacho, respirava mais aliviado. Sua sede havia sido saciada e, embora a fome ainda lhe apertasse o estômago, havia esperança em seus olhos. Ao seu lado, a girafa permanecia firme, observando os arredores como uma guardiã improvável. Os exploradores, ainda incrédulos, continuavam filmando cada detalhe. Eles sabiam que estavam diante de algo extraordinário e que aquelas imagens se tornariam inesquecíveis. Quando finalmente retornaram ao acampamento, correram para revisar o material captado. O que viram em suas telas os deixou arrepiados. Não era apenas um registro de vida selvagem, mas um símbolo universal de compaixão.
Poucos dias depois, o vídeo foi publicado em redes de preservação da vida animal. Em poucas horas, alcançou milhares de visualizações. Em questão de dias, já eram milhões. Pessoas de diferentes países, culturas e idades compartilhavam as imagens, emocionadas com um encontro improvável entre um leãozinho indefeso e uma girafa protetora. Nos comentários, palavras de admiração se multiplicavam. Muitos diziam que nunca haviam chorado assistindo a um documentário. Outros confessavam que a cena havia mudado sua forma de enxergar os animais e até mesmo a vida. Para especialistas em comportamento animal, aquele registro representava um enigma fascinante, porque a girafa havia agido daquela maneira. Biólogos explicaram que, embora raros, gestos de empatia entre espécies diferentes não são impossíveis. Em situações de vulnerabilidade, alguns animais podem demonstrar comportamentos de proteção que lembram a compaixão humana. Ainda assim, o caso do filhote de leão, protegido por uma girafa, permanecia como uma das cenas mais impressionantes já registradas na savana. A imprensa internacional logo repercutiu o acontecimento. Jornais, programas de TV e documentários destacavam a história como um exemplo vivo de que até na natureza, onde reina a lei do mais forte, pode haver solidariedade. A imagem da girafa protegendo o pequeno leão correu o mundo, estampando capas de revistas e emocionando plateias inteiras em palestras e exibições. Enquanto isso, no coração da África, o filhote crescia. Graças ao abrigo temporário e ao momento de cuidado, ele recuperou forças suficientes para encontrar novamente outros de sua espécie. O destino da girafa seguiu o curso normal da vida selvagem, mas seu gesto deixou uma marca que atravessou fronteiras. A cena se tornou símbolo de empatia, lembrando aos humanos que, mesmo em meio à luta pela sobrevivência, sempre existe espaço para a compaixão. Se até um predador em formação pode receber ajuda de quem deveria temê-lo, por que nós, como seres humanos, tantas vezes nos esquecemos de oferecer a mão a quem precisa? O vídeo continuou circulando por meses, sempre acompanhado de lágrimas e reflexões. Escolas exibiam o material para ensinar crianças sobre respeito aos animais. Organizações ambientais o usavam como prova da importância da preservação. E famílias inteiras se reuniam para assistir e se emocionar novamente, mesmo já conhecendo o desfecho. Ao final, não era apenas a história de um filhote de leão e uma girafa. Era a lembrança de que o instinto de sobrevivência pode, em momentos raros, ceder espaço ao instinto de cuidar. Uma lição silenciosa, mas poderosa, vinda diretamente do coração da savana. E agora deixo a pergunta para você que acompanhou até aqui. Você acredita que os animais sentem empatia da mesma forma que nós, humanos? Escreva sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias inspiradoras como esta.